Olá, boa tarde para o telespectador na país e na diáspora, que é Cabo Verde Magazine. Na abertura dessa edição, do Tô conferir resumo de notícia que se marca dia de hoje no país. O governo só vai investir cerca de 125 milhões de euros na modernização de principais portos do país. Essa garantia foi dada para o ministro de Mar na âmbito da 5ª edição de Jornadas Portuários, realizado para a Enapor e que se aconteceu durante 12 dias na cidade de Praia. Cabo Verde vai exigir um maior reforço de financiamento para parte de CDAO para projetos marítimos e portuários no sentido de ter ligação mais frequente com o continente. Essa garantia é do ministro de Mar, que se vai representar o país na final desse mês no encontro na Costa de Marfim para debater a criação de mercado único africano. Instituto Internacional de Língua se reúne com instituições nacionais com vista à promoção de língua de Camões. Esse por amanhã, presidente da ILP reúne com o presidente da Assembleia Nacional para analisar a possibilidade de cooperação na melhor aplicação de língua portuguesa na Casa Parlamentar. A MPD desmentiu a acusação de PAICV sobre o relatório de Covid e reitera total transparência na gestão de fundos. Partido que sustenta o governo reconhecer alguns falhas, nega desvios e mostra disponível para discutir tema no Parlamento. E de amanhã, início do Campeonato do Mundo de Kitesurf e Wing, logística na zona de Ponta Preta, está bem encaminhado e tem uma grande expectativa em relação à prova Wing, que é novidade de primeira etapa que está decorrendo na Cabo Verde. Nós começamos hoje nossa viagem para São Felipe na Fogo, onde começando para amanhã dessa quinta-feira, julgamento de suposto autor de morte de Patrícia de Pina, mas Concheiro para Preta, que esteve desaparecido durante um ano e que corpo bem achado enterrado na quintal de uma casa na zona de Alto São Pedro. Patrícia Pina Concheiro Papreta tinha 29 anos quando ele desapareceu no dia 13 de setembro de 2021. Naquele dia, ele saiu de casa para um divertimento no fim de semana, mas nunca mais ele regressa. Durante um ano e pouco, ele fica desaparecido, o que causa preocupação e indignação de familiares, amigos e de próprios foguenses de forma geral, que fica a questionar onde está Patrícia Pina. Depois de investigação efetuada pela Polícia Judiciária, que recebe as competências do Ministério Público de Comarca de São Felipe, corpo de Preta achado no passado dia 1 de outubro do ano passado, na quintal de uma moradia na cidade de São Felipe, mais precisamente na Alto São Pedro, onde que funcionava uma oficina de serralharia. Suspeito, um homem de 36 anos de idade, está em prisão preventiva desde aquela altura, indiciado para a prática de crimes de sequestro, homicídio agravado e atentado contra a integridade de cadáver e cinzas. Hoje, de palmanhã, começa-se julgamento na Tribunal de Comarca de Cidade de São Felipe, na Fogo. Patrícia Pina deixa um filho que, na altura de seu desaparecimento, tinha apenas 12 anos de idade. De Fogo para a vizinha Ilha Brava, onde a primeira fase de projeto de instalação de desanalizadora na Furna já está pronto. A obra custa cerca de 61 mil contos e é totalmente financiado para a cooperação luxemburguesa. É mais de 1000 metros de estrada que também dá acesso à localidade de Forte de Furna, onde está bem instalado a desanalizadora com o objetivo de resolver o problema de água que está afetando a Bravense já tem muito tempo. De acordo com o presidente de Câmara de Brava, Francisco Tavares, para além de resolver esse problema de água, a estrada também abre possibilidade de bem surgir uma nova aldeia nessa localidade. Não se limita a fazer sessão da obra de estrada de acesso a local onde que está bem ser edificado a unidade desanalizadora e também logo iniciando a identificação dos pontos de primeiros trabalhos para ter um desanalizador em si. Mas nesse momento é para falar uma obra a ver da Câmara Municipal e também de cooperação luxemburguesa que acaba para estar ali presente, sendo o financiador, uma obra que nos está bastante satisfeito com a empresa que executá-la. É sem dúvida um momento marcante porque realmente faz esse 1100 e tal metros
de estrada ali, onde que era totalmente rocha, com muitas dificuldades, mas no Cabo tem uma estrada com muita qualidade, também facilita em grande então a implementação da unidade desalinizadora e numa fase posterior a Câmara também apresenta um plano de urbanização ali, em que tem dúvidas que toda a zona ali também tem edificações, casas e também nasce então uma nova localidade na Brava. Daí que a satisfação é total. Início de segunda fase de projeto, que é a instalação de desalinizadora, está marcado para início de abril, segundo o Francisco Tavares. O orçamento das estradas acaba para ficar, o orçamento final é um pouco mais de 61 mil contos, financiada 100% pela cooperação luxemburguesa, que aproveito para agradecer uma vez mais, e a parte de toda a obra da desalinização e de adoção de água até reservatório na cabeça da avenida está orçado em cerca de 5,5 milhões de euros, no está a falar à volta de 550 mil contos, um investimento muito forte para a realidade da economia de Brava e sem dúvida que o resultado final, que é aquele que mais está conta, também traz quantidade de água suficiente e de qualidade para abastecer toda a população de Brava e assim nos resolve definitivamente um dos três problemas estruturais de Brava. Logo ali no início de mês de abril já também começa a execução de próprias obras da desalinização, contrato já está assinado com a empresa que também executa, já está ali no terreno da empresa fiscalizadora, daquela primeira fase que é a identificação e fazer perfuração para tentar recolher água do mar através de um furo que está a ser então de melhor qualidade para a desalinização em si, depois de que máquinas bem começam, mas para indicações que não tem, então logo ali em abril já não também tem empresa já em execução de trabalhos que o contrato te prevê 14 meses para a conclusão de toda a obra, tanto da instalação da desalinizadora como também de painéis solares. É preciso referir, mas também tem 2 parques fotovoltaicos para trabalhos da desalinizadora e também para bombagem de água ali de zona ali que chama forte para Santa Bárbara e de Santa Bárbara até reservatório maior na cabeça avenida. Ainda ex-responsável camarário, para que a empresa intermunicipal Água Brava já aprovou no seu plano de atividades desse ano um projeto adicional que é para bem fazer bombagem de água a partir da desalinizadora, que é para bem abastecer quase tudo Ilha Brava. Mas ainda para a população de Brava é preciso falar que a Conselho de Administração da Água Brava já aprova no seu plano de atividade para 2023 um projeto adicional que também faz bombagem de água desalinizada de Cabeça Avenida, reservatório de Cabeça Avenida, para reservatório de Risco Vermelho, que é então o reservatório que está a fazer água chega a todas as localidades de Brava, exceptuando Palhel, Ferreiros e Lomba, que tem se rede de abastecimento através de um outro nascente. Daí então que toda a Brava também tem acesso à água de qualidade da desalinizadora. Durante visita a essa obra, o presidente da Câmara Municipal de Brava esteve acompanhado de representante de cooperação luxemburguesa, financiador desse projeto, empresa Água Brava e empresa Elevo, que fazia a primeira fase dessa obra. O ministro Dimar segura que ainda hoje ele estava a reunir com o vice-primeiro-ministro para limar últimos arestas no que diz respeito a novo contrato de concessão de prestação de serviços e transporte interilhas. Abrão Vicente acrescenta que o governo já tem em marcha plano que está passando para a aquisição de mais 4 navios. Eu conto até o final do dia de hoje reunir-me com o vice-primeiro-ministro e com a assessoria técnica de Cabo Verde para lermos todos os artigos do novo acordo, que é uma adenda ao contrato já existente, no sentido de consolidarmos e termos garantias que nos próximos 2 meses, pelo menos, haverá uma normalização
Também nós, através do Fundo de Segurança, vamos levar os 2 navios Criolla Liberdade e Roca Seca para colocá-los em condições ótimas de navegação. Quando eu falo do plano B, é não só adquirir novos navios, mas ter a garantia que, havendo a necessidade do plano B entrar em função imediatamente, nós teremos navios para cumprir as linhas designadas. Portanto, aqui a solução vai além da Cabo Verde Interilhas e por isso que na mesa negocial o esforço tem sido para que a própria empresa compreenda que nós não podemos depender de terceiros para ter as ligações marítimas. Mais uma vez, eu digo aqui publicamente aquilo que eu já disse no Parlamento, o Governo reconhece a deficiência e algumas lacunas graves que tem havido no transporte marítimo em Cabo Verde e é nesse sentido que vamos tentar encontrar uma solução definitiva que parte, sem dúvida, por uma maior participação do Estado na própria gestão das linhas. Nós, neste momento, já temos uma equipa técnica no mercado à procura de navios para comprar, um mínimo de 3 e um máximo de 4, para garantir que a Ilha da Brava esteja sempre ligada à Ilha do Fogo e Santiago, uma outra para garantir que o Porto do Maio tem, de facto, um navio que faz a ligação diária Maio-Santiago e 2 outros navios, em princípio, para fazer a linha principal. Delegados do Ministério da Agricultura e Ambiente de tudo ilhas do país estão reunidos na perímetro agrícola de Colonato, na Tarrafal de Santiago, na uma capacitação sobre gestão integrada de principais pragas de culturas de sequeiro. Ministério de Agricultura e Ambiente, à semelhança de anos anteriores, está reúne delegados do Ministério de tudo ilha de Cabo Verde para fazer face a desafios no combate a principais pragas de cultura de sequeiro. Para nos dar resposta àquele desafio lá, anualmente, a Direção-Geral da Agricultura disponibiliza delegações um conjunto de meios em termos de pesticida, em termos de equipamento de proteção individual, em termos de aparelho, para se poder apoiar agricultores. Mas antes de não fazer aquilo, nós capacita sempre nossos técnicos de delegação para modo, na verdade, esse que é nosso braço de execução de nossos programas que não tem a nível central. Para modo, nós estamos na Direção-Geral, nunca tem como estar no terreno de forma permanente. Então, aqueles delegação, aqueles técnicos de delegação, esse que é front office que trabalha com agricultores na implementação daqueles programas lá. Por isso, nós estamos fazendo tudo para nos capacitar, para nos dar instrumentos para por esta altura de desafio de campanha fitossanitária. Iniciativa inserida no âmbito de projeto de política de luta biológica na combate à lagarta de cartucho, como da Severa Celestino Tavares. Para não combater as principais pragas, atualmente o Ministério está privilegiando a abordagem de luta biológica. Tanto na lagarta de cartucho, que é uma praga que participa a primeira vez na Cabo Verde em 2017. Então o Ministério teve apoios externos de BAD e de FAO. E na quadro de que financiamentos lá, não capacita nossos técnicos de investigação. Para o Ministério também tem um braço de investigação, que é INIDA, Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, que é o nosso braço de investigação. Então, que os técnicos de INIDA tiveram que fazer formação sobre a luta biológica contra a lagarta de cartucho. Eles vão para o Brasil, eles vão aprender que está criado aquele único inimigo natural, que é o Trichogramma petroseum. Então, eles vêm com aquele na Europa, Cabo Verde, e atualmente INIDA tem 3 unidades de multiplicação de inimigo natural contra a lagarta de cartucho. Não tem um na Santiago, não tem um na Fogo, não tem um na Santo Antão. Essa multiplica aqueles inimigos naturais que não está liberta na campo para combater a lagarta de cartucho. Coordenador de campanha fitossanitária afirma que combate a praga de gafanhoto tem estado a ser uma preocupação. Também para debela na cultura de sequeiro, esse tipo de insecto muito conhecido, tendo em conta que deriva-se de plantações e esta fala de outros desafios ainda que está mexe com a cultura de sequeiro ali na Cabo Verde. Um dos maiores desafios que nós temos para esse ano é que, como já no começo está trata lagarta de cartucho com método biológico, não tem um praga ainda que nunca tem método biológico, que é tartaruga. É percevejo verde. Na Santiago não está falando tartaruga, mas na verdade é percevejo verde. Então, como nunca tem uma abordagem biológica para não fazer face, então não está limitado. Nunca pode, por um lado, libertar Trichogramma, que é um pequeno inseto, pequeno, tem um vespa, nunca pode libertar, ao mesmo tempo, para não aplicar pesticida químico contra percevejo verde, porque senão não está mata e Trichogramma que não está liberto. Então, o nosso maior desafio nesse momento é, na sequeiro, nesse momento, o nosso maior desafio é dar resposta à tartaruga com um controle biológico. Num segundo momento, não tem aquele desafio que é o caso Mil Pés de Santo Antão, que ainda nunca conseguiu resolver o problema, que também não tem que rapidamente acelerar passo para não haver coisa que não pode chegar lá.
Sala de Extensão Rural de Delegação do Ministério de Agricultura e Ambiente. No município de Tarrafalta, colhe formação destinado a delegados do Ministério a nível de país. Ministro de Agricultura e Ambiente faz a abertura de evento na segunda-feira. A ação de capacitação termina nessa semana. E a Fundação Maio Biodiversidade classifica de um atentado ambiental excursão feita pela Associação Mano a Mano a Fraude na passado fim de semana na Ilha de Maio, com cerca de 30 viaturas que passam para algumas áreas protegidas de ilha. Representante da associação, Tafraquel estranha ainda, presença e também silêncio de autoridades local e nacional que presencia de perto esse evento. Ora, queria um dos assuntos mais falados na Germânia nos últimos dias e também nas redes sociais. É que no fim de semana passado a ilha recebeu cerca de 30 viaturas para excursão e na trajeto estava também algumas áreas que é consideradas protegidas e que naturalmente é proibido circulação de viaturas. Foi isso que acabou por acontecer e a Fundação Maio Biodiversidade já fez seu primeiro pronunciamento oficial. A FMB está praticamente indignado com esse fenómeno. Afinal, Ilha do Maio, apesar de ser reserva de biosfera pela Unesco, assim também como tem uma rede de 7 áreas protegidas, com um plano de gestão aprovado para o próprio governo, e tem um quadro legal que protege as áreas protegidas, assim também como é regular. Nossa preocupação é como é possível que autoridades ambientais lá presente permitem uma atividade dessa natureza, onde tive vários danos irreparáveis nas dunas primárias, portanto, sítios que são com mesmo placas e que identifica que é proibido a circulação de veículos motorizados e principalmente dessa natureza, por veículos de grande porte com rodas adaptados para andas na áreas dunares. Portanto, foi trailers ali, é algo que para nós é completamente incompatível com áreas protegidas, é incompatível com o próprio quadro legal que está a regular as protegidas. Então, nos pergunta o porquê de autoridades governamentais de caráter ambiental permitem essa atividade dentro de áreas protegidas. Gerson Veiga fala claro, mas ele é contra a excursão, muito pelo contrário, até porque Germain mestre turismo para esse desenvolvimento. Mas ele te lembra que as áreas protegidas é incompatível com atividades de tipo. Nós nunca contra que tem excursões de caráter turístico, pelo contrário. Portanto, nossa preocupação é que áreas protegidas sejam respeitadas as normas. Tem trilhas que foi feito para projetos de bioturo, porém, que foi em nenhuma instância respeitado para que as agências faziam a excursão e autoridades locais permitem essa atividade. Nosso entrevistado falou ainda, mas depois da excursão foi registrado danos ambientais graves e irreparáveis, por isso ele está considerando, mas ainda está no tempo de ter uma reação por parte de autoridades competentes na matéria. Pessoas que estão circulando para bairros de Terra Branca e Palmarejo Grande, ali na cidade de Praia, se incomodado com atos de pichagens de mural e edifícios nos bairros. Um ato que está considerado de falta de respeito e que está exige medidas urgentes. O sociólogo Henrique Varela está considerando que é um ato que está a trazer reprovação social e que o papel de famílias é mais um berço fundamental para evitar a situação. Na cidade de Praia, volta e meia do tachar imagens na paredes, monumentos públicos e privados que está acabando para chocar a vista de quem é que está circulando para certas ruas. Do seu papel de pichação, onde além de símbolos e imagens de órgãos genital, tanto de homem como de mulher, tinha o bes também acompanhado de frases, o que está acabando para constituir atos de vandalismo. Na zona de Terra Branca e Palmarejo Grande, pessoas já começam a se sentir incomodadas com essa situação. É um bocado feio para a sociedade, né? Mas pronto, que depende de cabeça de cada um. Como olha, se o acha, eu tenho um exemplo para o dar para o mãe, para o dar para o pai, eu estou saindo na rua, estou fazendo as coisas para o mãe com o pai toda, né? Jovem de hoje é assim que está. Eu creio que ela é um pouco de que tem sido papiado tio, que perde de valores na nossa comunidade. Aquela própria, aquela é única. É de que as perdas, é bom ali. Gosto de educação da forma também diversa. Se a menina tinha tempo, eu tinha vergonha de fazer o que eu estudava na Europa, tem mãe, culpa, mas a menina gosta que tem vergonha de fazer nada. Essa chamada é normal, né? Uma coisa e cadreto para a sociedade e por isso cada vez estava lá e não chama quem que faz, ele vai fazer uma coisa direito. Anunciaram uma imagem mais ou menos de uma coisa direito,
talvez seria melhor, mas só que aquela imagem é muito feio, assim, cai uma imagem direito para estar aí, para aparecer assim, naqueles lugares, assim, que tudo alguém toja. Tem uma imagem que é muito bonita, como sempre o lugar que alguém tudo está passando. Depois tem placa de publicidade ali, todas as imagens ali, cada chega ali tá toma chata, pergunta, o que é essa coisa ali, mas eu penso uma coisa que falta respeito ali na Cabo Verde. Cabo Verde um país de África, nós tudo é igual, mas acho uma coisa que está muito bonito com criança, com alguém grande que está sentindo ali sempre tá toma chata. Coisa que melhor para não tentar para jovem também controla o modo que está fazendo se vira com respeito na escola, respeito na rua, respeito na casa, que tudo é importante. Coisa que melhor para não jovem outro visto que é mais bonito na cultura de Cabo Verde. Câmara sempre o que olha aquele modo que está apanhado o lixo sempre, se olha uma imagem que é mais feio, rápido, pelo menos, antes alguém começa a comentar para bem pintar, bom pintado, começa alguém reclama. Uma situação preocupante que está a trazer reprovação social, mas explica o sociólogo Henrique Varela. Nos está hoje a exposição de algo que é positivo, sobretudo para crianças, e é exemplo mau. Tanto é que as pessoas que estão a fazer aqueles atos, elas podiam utilizar aquela criatividade para um desenho, para uma pintura positiva, do lado criativo e positivo e pedagógico, não utilizando aquela atividade, aquela criatividade para o lado negativo, para coisa que traz crescimento, que traz reprovação social. Além de degradar a paisagem urbana, pichação é considerado uma expressão sem valor artístico e ele tem enquadrado como um ataque a património e, portanto, um crime. É um crime porque é um atentado, por exemplo, ao património público, e património público deve ser respeitado. Mesmo que é património público, pode ser, por exemplo, um património privado, e alguém deve ter respeito em relação àquele que é público, aquele que é de ser, que é de todo alguém ou que é de um grupo restrito de pessoas. As autoridades também devem intervir, devem identificar autores de que ato de pichação e punir exemplarmente, para servir como exemplo para que outros que repitem aqueles atos. O sociólogo acredita que é resultado de perda de valores na nossa sociedade e que está exigindo uma orientação de base, onde a família tem um papel fundamental. Uma orientação que leva a uma correção de aquele ato, que é um ato que está bom para o bem da sociedade. Família deve funcionar com aquele papel de aconselha, de corrige, de educa e protege crianças de uma coisa negativa, que isso está trazer mal para ele e não benefício. A equipa de Cabo Verde Magazine tenta, junto da Câmara Municipal, saber quais procedimentos e medidas que se têm adotado nesse tipo de situação, mas de fecho da edição que foi possível. A Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago promoveu hoje uma feira de saúde de frente de mercado municipal, uma iniciativa enquadrada na março, mês de mulher, em que a Câmara quer homenagear habitantes e comerciantes que estão labutando a diferentes setores econômicos. Vereadora de Educação, Coesão Social, Educação e Saúde, te explica que, à semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal sente na obrigação de comemorar mês de março com um conjunto de atividades e até destaca a realização de uma feira de saúde. Hoje não tem essa feira ali no mercado municipal para dar nós mulheres aquele valor que está mestre. Não tem ali rastreio e consultas. Não tem fisioterapia, não tem manicure e pedicure, também não tem de core, nós trazemos licença, formações de capacitação com o comandante de bombeiros da Câmara Municipal de Tarrafal. O principal objetivo é promover a saúde de nós mulheres ali no Conselho de Tarrafal e das garantias de melhor qualidade de vida. Feirante deixa saber que está satisfeito com essa iniciativa que a Câmara Municipal tem estado a realizar para celebrar mês de mulher. Não está consultar, não está pintar unha, não está fazendo tudo, mas está direito. A minha base de consulta de atenção, a minha intenção alta, já me passaram o papel para tomar remédio, para buscar remédio. É para estar fazendo maneira para morrer, nós quase nunca estamos no hospital. É que para morrer falta de dinheiro, às vezes é de lixo, nunca está querendo largar trabalho para não ver. Mas graças a Deus vocês já estão fazendo, acho que em 6 meses ou coisa, outras meses vão. Carura ali que eles fazem, só não faz outra vez.
Esse também tem que cuidar com nós. Feira que te conta com os teus serviços. Leni Rodrigues, técnica auxiliar de terapia, te classifica de importante as oportunidades que é proporcionado a todos os municípios de município. É uma iniciativa louvável, uma vez que é feiras aquele tipo de feira ali, não tem aderências de peixeiras, de vendedeiras ambulantes e não só de pessoas que estão para o mercado. Então, nós na fisioterapia ali, nós fazemos avaliação, nós fazemos massagem para pessoas que mestre massagem e uma vez que rapidamente essa mestre massagem constante para morrer, essa está sempre sentada ou tem que é pouco ativo, tipo que está fica no mercado parado, não tem peixeiras também, que esses virem vai e vem. Então, nós estamos aproveitando para fazer as massagens. Quem que tem necessidade de massagem e outros tipos de avaliação que é de fisioterapia. Está a ser positivo, já não atende cerca de 6 pessoas e estava a fazer consulta lá na Ministério de Enfermagem, que as que têm necessidade, se encaminha para ali, não está a fazer tratamento. Câmara Municipal de Tarfal Santiago promove a segunda edição de Feira de Saúde na Mesa Mulher, frente do Mercado Municipal. Para referir que, paralelamente a esse evento, bombeiros municipais podem também realizar uma ação de formação destinada sobretudo a habitantes, comerciantes e não só. Com essa atividade enquadrado na março, mês de mulher, do TCI para um curto intervalo. Até já. Mais um mês, boa tarde, bem-vindo à segunda parte de Cabo Verde Magazine. E Palácio de Povo na São Vicente, país Dias, montra para um grupo de artesãos que se participa da exposição Traços Femininos na Arte. É uma iniciativa de Presidência da República que cria assim dá mais visibilidade ao trabalho de mulheres nesse mês a esse dedicado. Que é uma informação que está acompanhando na Jornal da Noite. Para hoje é tudo, nessa edição de Cabo Verde Magazine.